nosso último encontro deste ano, e como sempre nós fazemos no encerramento das giras do ano e na abertura do ano, sempre fazemos gira de Exu Pombagira, que é uma tradição desde quando o terreiro foi inaugurado em 2001. Então sempre fazemos isso. Então nosso trabalho hoje vai ser isso, e em razão disso eu quero conversar um pouco com vocês sobre Exu, porque há muitas dúvidas que as pessoas têm, e você vai encontrar respostas muito duvidosas a respeito do que é Exu, para que as pessoas compreendam sobre essa divindade do povo Iorubá, cujo nome acabou sendo utilizado na Umbanda para designar um grupo de espíritos. Então, eu tenho que, primeira coisa, diferenciar duas palavras. É lógico que na pronúncia são iguais, mas como se escreve, são diferentes. Então, a primeira é como se escreve em português a palavra Exu, e a segunda, como se escreve a palavra Exu na língua Iorubá. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, são coisas diferentes. E é isso que eu vou tentar explicar para vocês hoje. Então, quando eu falo em Exu, com o S e o ponto embaixo, então na língua Iorubá são 28 letras. S é uma letra na língua Iorubá, e o S com ponto embaixo é uma outra letra. Então, o alfabeto Iorubá tem mais letras do que nosso alfabeto. Então, quando eu penso em Exu, Orixá, essa é a grafia correta. É lógico, é compreensível em livros que falam sobre Exu, Orixá, escrever com X, porque no dicionário da língua portuguesa já existe a palavra Exu com X. E aí há uma confusão enorme sobre os termos. Primeiro, quem é Exu dessa forma escrito? Quem é esse Exu? Bom, gente, quem é esse Exu? Vamos lá? Não só isso. O que é isso? O que é esse Orixá? O mais velho. Não é o diabo. Muito bem. Não é o diabo. Exu não é o diabo. Não é Satanás. Nada disso. Primeiro, Exu, em muitas tradições, é visto como o primeiro ser criado. Alguns o chamam de Axéda, aquele que traz o criador do axé. Outros o chamam de Akoda, a primeira estrela a ser criada. Mas, no entanto, é uma divindade. É uma divindade do panteão Iorubá. Quando eu falo divindade, não tem o mesmo sentido que para o Ocidente a palavra divindade tem. Eu poderia fazer uma comparação porca com o panteão grego, que existe um criador e as divindades que seriam assessoras ou que não teriam tanto poder como do criador que administra tudo isso. É parecido? Um pouco, mas só para que nós ocidentais tentemos entender isso. É assim? Não. É diferente. Mas para que eu possa fazer com que vocês, que já se acostumaram com a visão ocidental, compreendam a visão de Exu. Então, Exu, ele é um dos principais Irumalé. Irumalé, ou Igbamalé, ou nenhuma das duas coisas. Irumalé, as divindades, as 400 divindades da direita. Igbamalé, as 200 divindades da esquerda. Uma coisa e uma outra. Então agora o Babá explicou a esquerda da Umbanda e a direita da Umbanda. Vai tomar banho.
Não existe esquerda e direita, não sei onde eu vou, para a direita ou para a esquerda, do meu lado aqui. Quem está me vendo aqui é a esquerda e aqui é a direita. É isso. Por que isso acontece? Como uma divisão de tarefas que cada um faz. Não é porque a esquerda é malévola, a direita... Então, como está na Bíblia, né? A direita e a esquerda, que a direita é bom, a esquerda é ruim. Isso não existe na visão africana, em especial na tradição iorubá. Essa ideia de mal não perpassa o povo africano. É uma criação judaico-cristã que vai também para o Islã e assim por diante. Então, a ideia do mal como um ser malévolo não existe, ok? Mesmo porque Exu, orixá, ele é imparcial. Ou melhor dizendo, ele é a ética em si mesmo. Mas qual ética? A ética de Olodumare. Não a dos homens. A ética de Deus, o absoluto. Porque ele é o fiel cumpridor das ordens de Olodumare. Não há uma história sobre Exu que fale que alguma vez ele não cumpriu a ordem de Olodumare. Não há uma história sobre Exu nisso. Você vai ver, orixá faz isso direto. Exu, você não encontra uma história, um itã, que é a lenda, que fale isso. Mas se você pega a língua iorubá, a tradição iorubá, você não vai encontrar isso, porque Exu, ele é o grande orixá cumpridor das ordens de Olodumare, e Deus, o Criador. Já quando eu vou falar de Exu com X, é o espírito que manifesta na Umbanda. Mas como é que isso virou aquilo? Como? Então temos que, quando você vai ser macumbeiro, você se voluntaria para ser macumbeiro, a primeira coisa que é obrigado você fazer é estudar. Macumbeiro que não estuda está fadado a ser papagaio de pirata e repetir só besteiras. Então, macumbeiro tem que estudar. E é o que eu sempre fiz. Então, para entender como que Exu, da língua iorubá, uma divindade primordial, então daqui fala assim, sem Exu não se faz nada. E é verdade, porque Exu distribui o axé de Olodumare. Quem produz o axé para a humanidade? Olodumare. Quem distribui Exu? Então, sem Exu não tem vida. Ponto. Mas vamos lá. Exu. Quando, no início do século XIX, um bispo anglicano chamado Samael Ajayi Crowther, um bispo anglicano nigeriano, ele resolve fazer um dicionário iorubá-inglês. E inglês e iorubá. E aí ele vai colocar para a palavra diabo, demônio, Lúcifer e o raio que o parta, Exu. Porque já algumas igrejas que já haviam se instalado em terras iorubá começaram a dizer que Exu era o diabo. E aí, Exu virou diabo. Ok? Quando esses iorubás, que veio para o Brasil iorubá católico, veio para o Brasil iorubá anglicano, veio para o Brasil iorubá muçulmano, veio para o Brasil iorubá que cultuava orixá. Veio para o Brasil muçulmano que cultuava orixá também. Então, tudo isso veio para o Brasil. Logicamente, algumas pessoas tinham a imagem de Samael Ajayi Crowther, de acordo com o dicionário que escreveu, que Exu era o diabo no dicionário desse dito cujo. Ele que criou esse dicionário, dele. Porque ele pertencia a uma... Em inglês é CMS, a sigla. Não vou lembrar as palavras que são, mas é uma companhia missionária. Então, vinham... anglicanos pegavam iorubás, levavam
para a Inglaterra, formavam-nos na teologia anglicana, depois eles voltavam para a Nigéria para fazer a campanha missionária para a conversão das pessoas ao anglicanismo. O anglicanismo é a religião católica, apostólica romana, que perde o romana, que vê a criação da igreja do rei. Que rei que é, Ricardo? Lembra? Henrique VI. Henrique V. O quinto ou sexto. Foi o Henrique, que ele queria casar de novo. E a igreja não permitia que houvesse divórcio. Aí ele falou, então vamos criar uma igreja nossa. Ela vai ser igualzinha à igreja católica, só que não vai ser católica, vai ser anglicana, da Inglaterra. E aí virou a igreja anglicana. E isso aconteceu. Quem foi educado nessa igreja anglicana retorna para a Nigéria para um trabalho missionário, para divulgação e conversão das pessoas à igreja anglicana, à religião anglicana, ok? E isso ficou trabalho missionário, como teve no Brasil, de conversão e tudo mais. E aí, quando manifestavam-se espíritos antes da chegada do povo Yorubá no Brasil, sim, claro, tinha Cabula, tinha Orodere, tinha Calundu, que havia manifestação de espíritos nessas práticas que existiam, em especial práticas oriundas do povo Bantu. Que o povo Yorubá só chega no Brasil no final do século XVII. Começam a chegar no Brasil. O primeiro grupo humano que chega no Brasil como escravizado são os Bantus. Então o Calundu, a Cabula, a Orodere, todas são práticas oriundas do povo Bantu. Ok? Então já havia prática de seres que na manifestação eram mais arredios, eram mais bravios, eram mais bocudos com as pessoas. E esses foram vistos pelos Yorubá que chegaram no Brasil e viam que falavam que Exu era diabo, segundo Crowther, o Samuel J. Crowther. Nossa, parece o diabo. Aí pronto. Foi quando Exu com X virou o diabo no Brasil. E aí todo um universo, vem o Aloysio Fontenelle escrever o livro Exu, aí quando escreve Umbanda, Magia Branca, Quimbanda, Magia Negra, começa a colocar como o mundo dos Exus, o mundo da magia negra, da desgraça, e aí foi só piorando ladeira abaixo, e foi cada dia piorando tudo isso. Inclusive a péssima imagem que Exu tem em vários lugares, em razão dos nossos colegas umbandistas e quimbandeiros que fazem a arruaça em nome de Exu, dizendo que ele é a si mesmo, não só Exu, mas Pombagira. Tudo isso aí é fruto do quê? Do machismo desgranhento. Porque a mulher não pode ser uma mulher que seja libertária. Se ela é assim, ela não presta. Ela é sem vergonha, é uma biscate. Então é isso, a Pombagira é uma biscate. Se a Pombagira tem essa outra característica, mas o Pombagira vem da onde, gente? Porque essa palavra, será que é a pomba que gira? É a pomba que voa em círculos. Vem da uma palavra da língua quimbundo, pambuindila, que é os encruzos, os cruzamentos, o Senhor dos Caminhos. Os encruzos são pambuindila, que não é uma palavra feminina. Aliás, não tem nem gênero, porque é encruzilhada. Pambuindila é encruzilhada, ou entroncamento. É a palavra pambuindila. Virou pombagira. Então, quando o macumbeiro não estuda, ele vai falar um monte de porcaria, até criando significados outros para pombagira. Até pomba que gira. Já vi escrito isso, é a pomba que gira. E por isso que a pombagira gira, quando ela está incorporada. Sabiam disso? Vai ter que girar. Ela gira no ar,
ela gira na praça, ela gira na rua. Ela canta, ela dança, ela vive sorrindo em noite de lua. Não é assim a cantiga? Aí tem que girar, porque a pomba gira. O macumbeiro no estudo vai falar besteira e continua reproduzindo isso, porque ele não sabe de onde vem aquilo que ele pratica. Por isso é fundamental que o macumbeiro estude, para que ele aprenda, não aprenda macumba, aprenda história, geografia, sociologia, antropologia, não macumba. Macumba vem depois, para que você não compre esses livros de sem-vergonhas dizendo um monte de porcaria e dando dinheiro para esses caras safados, que não sabem nada de nada de nada, escreve só porcaria. Mas enfim, esse Exu, a divindade do panteão iorubá, que é super, virou um espíritozinho zombeteiro, salafrário, sem vergonha, que se comporta como um capeta, que quando se manifesta se torce todo, vira com as mãos como se fosse o pé de bode, o pé rachado, e tem toda aquela caracterização, né, em alguns lugares, do galanteador. Aí ele vem e começa a chavecar a mulher no terreiro, a pombagira num homem, aí o homem se traveste, raspa os pelos do peito, faz a sobrancelha, fica 1h30 no salão para parecer uma mulher, porque é isso que a pombagira dele pede que ele faça. Isso, as pessoas acreditam nisso. Creem que a pombagira só se manifestará quando o dito cujo masculino se travestir de mulher. E aí vão falar, tá vendo? Ele é gay porque ele tem pombagira. E você vai ver muita justificativa disso, que a pessoa é gay, homem é gay porque tem pombagira de frente, que determina como ele deve ser. Então é uma desculpa, que não cabe desculpa, uma pessoa ser gay não tem que ter justificativa disso, nenhuma. É gay porque é gay, e acabou. Ah, por que é gay? Não tem por que é gay, é gay. Acabou, encerrou o assunto, não tem mais nenhum tipo de comentário. Não, vamos ter que explicar por que é gay, porque ele tem uma pombagira de frente. Se pega os mais velhos, não admitiam que homem incorporasse pombagira. E diziam que essa pessoa tornar-se-ia gay. Aí eu pergunto, e a mulher que incorpora Exu vai virar sapatão? Acontece isso? Não, mas sim, mais uma vez, é o machismo, a homofobia que impera na nossa sociedade, que é tudo de doenças sociais. Então, mesmo num lugar em que você deveria ter por princípio lutar pelas questões sociais, você vai encontrar vários terreiros que são o puro suco da desgraça da direita. Preto não presta, viado não presta, sapatão não presta, todo mundo é doente. Essas idiotices que você escuta, que você ouve. Hoje eu fiquei sabendo que a igreja Deus é Amor proibiu cabelos afro para mulheres na igreja. E proibiu também que mulheres se maqueiem. Porque ele falou que isso é coisa do diabo. O cabelo afro é coisa do diabo. Por quê? O africano é o diabo. O homem preto é o diabo. Por isso o racismo é tão forte no nosso país. E nós não damos conta disso. Acham que é só o mimimi do Babai Mário querendo lacrar na internet. Que não há racismo. Que todo mundo aqui é igual, tem a mesma oportunidade, mesmo sendo uma pessoa que não tem condições financeiras,
é porque ele não se esforçou bastante para ter. Porque todo mundo tem a mesma oportunidade nesse Brasil, que é uma grande mentira. E assim vai. Então o macumbeiro tem que ter essa noção, para que ele não repita coisas tão escrotas que nós vivemos no nosso dia a dia. Nossa tradição, ainda mais de Umbanda, ela foi criada para atender um público branco, racista, de acordo com a sociedade da época. Eu não quero fazer desculpa para ninguém. Racismo sempre existiu, é uma coisa doentia. Quando se criou a Umbanda, daquilo como ela é hoje, ela foi criada num grupamento humano em que a tradição preta ela foi extirpada, porque dizia que tudo aquilo que vinha do preto era primitivo, pecaminoso e só se escrevia para fins mágicos. E aí você vai numa outra... Você vai ter que estudar o macumbeiro, porque ele tem que entender Max Weber, que vai diferenciar religião de magia. Ele que diferencia as duas coisas, que magia é dos primitivos e religião é dos civilizados. Então, se magia é o que o preto pratica, logicamente, ele é incivilizado, não merece estar entre nós. Então, tem que ter uma religião. Por isso, Umbanda vira a religião brasileira. Aí fica um puto comigo, que o Babá Mário fala que Umbanda não é religião, Umbanda é uma prática. Ah, imagina, está tirando o lugar de religião da Umbanda. E quem quer que a Umbanda seja religião? Para quê? O que isso importa? Ah, para os direitos, como o Ogan Édio, o doutor Édio, fala, não, temos que lutar para que o candomblé, a Umbanda, a Jurema, o jaré, o tambor, sejam religiões, porque isso é ligado à Constituição brasileira que fala de religião. Então, dos direitos para terreiro, ok. Uma questão de documentação, tudo mais é legal, mas tem que entender que religião não serve para a gente. A palavra religião é uma criação do Ocidente, que não abarca o pensamento africano sobre a religião do Ocidente. São coisas que não se conversam. Mas o macumbeiro tem que estudar para saber disso. E tem que exigir do seu pai de santo que informe isso a ele. Porque isso é fundamental. Você só vai saber o que você faz, aonde você vai chegar, se você tem a sua história. Sabe o que aconteceu, o que houve, como as coisas se deram. Então esse Exu virou um espírito trevoso, acompanhado por uma pombagira que tem o mesmo pensamento. Da pombagira? Não, nosso. Ah, Babá Mário, então a pombagira não é aquilo que a gente vê? Não, gente. Aquilo é uma construção nossa. Eu expliquei várias vezes isso. As entidades se adaptam ao nosso pensamento. Se eu penso aquilo da entidade, ela vai se comportar como eu penso. Vai ter o comportamento daquilo que eu acho que deve ser. Ah, mas e agora? Agora aprenda o que é correto. Mas por que tem divisão? Porque o mundo espiritual é assim. Não sou eu que determinei isso. Tem um ser bem superior a mim que determinou como devem ser as coisas. E isso foi determinado por ele. Mas você vai encontrar também esse tipo de ideia em outras práticas. Sempre aparece, para o pessoal do terreiro, para mim também, manifestações mediúnicas na Índia. Você olha, é igualzinho a uma macumba brasileira. Tem um ritual chamado Zar, no Egito. Você olha, é uma gira de Exu Pombagira. Mesma coisa. Você vai encontrar outras manifestações que são muito próximas. Porque isso faz parte da nossa sociedade, nossa comunidade, nossa tradição como seres humanos.
Mas o mais importante é entendermos que nossa tradição, ela tem uma origem preta que foi esquecida cada vez mais por nós mesmos, em razão da construção histórica do Brasil, em que colocou o preto, o escravizado e o indígena como pessoas, melhor, como não pessoas. Há uma bula não, é uma justificativa teológica, eu esqueci quem foi o autor, mas foi um português. Depois que houve a retomada entre aspas, quando os muçulmanos acabam saindo da Península Ibérica, no século XV, começa a expansão de conquistas dos portugueses e dos espanhóis. Isso está na história, todo mundo aprendeu esse nível de história, das campanhas expansionistas de Portugal e da Espanha. Então, quando isso acontece, as campanhas expansionistas, Portugal vai começar a querer escravizar pessoas. Mas tinha que ter uma justificativa teológica para escravizar pessoas. Porque a igreja tinha um papel importante nesta época, continua tendo até hoje, mas não como tinha nessa época. E aí, um bispo português, esqueci o nome dele, sinto muito, mas ele fez uma tese teológica afirmando que o preto, em razão da sua cor negra, ele tinha uma maldição, a maldição de Caim. Que é aquela mesma maldição que aquele pastor salafrário, o Marcos Feliciano, utiliza sempre isso. Que o preto ele tem naturalmente uma maldição. Ele nasce amaldiçoado pela sua cor, porque ele vem da maldição de Caim. Então justificou isso e disse, inclusive, que como a maldição de Caim caiu sobre o povo preto, eles não têm alma. Como não têm alma, eles são apenas bestas, porque nessa época besta quer dizer animal. São apenas bestas com aparência humana, mas não são humanos. E a justificativa teológica para a escravização foi dada. E aí, quando começa o tráfico atlântico, em específico de Portugal, depois se expande para outros países, mas Portugal foi o primeiro país que começa com a expansão do tráfico de pessoas pretas, quando em 1498 ou 97, eles pegam um grupo de africanos que estavam na praia pescando, levam embora para Portugal como escravizados. Sequestram essas pessoas na praia, levam para Portugal, achando legal, bacana, pegar um monte de preto para ser escravo nosso. E aí começou o tráfico negreiro cada vez mais de forma insuportável durante vários anos. E nós somos frutos disso, do sequestro de pessoas da África. E nós temos que entender isso para resgatar o nosso passado. Sem falar da questão indígena, então, que a Umbanda sempre fala de caboclo, mas ninguém fala do indígena brasileiro. Inclusive, nós temos aqui uma banquinha com artigos do artesanato indígena para venda, que toda essa venda é destinada aos indígenas que nós apoiamos. Então, gente, compre, mesmo que for um brinco. Eu não gosto de brinco. Compra para dar para alguém. Aproveita aqui, eu tenho um monte de coisa ali. Amigo secreto, olha que presente chique. Um amigo secreto, uma cesta indígena, que ninguém vai ter igual. Aproveitem. Não colaborem só com o terreiro, colaborem com as pessoas que não têm condições de ter uma vida adequada, porque nós, brancos, não damos isso a eles.
Aliás, retiramos isso deles. Então, esse terreiro tem essa característica. Então, por favor, quando terminar a gira, ou então, quando está abrindo a gira, levanta, vai lá, adquira um produto feito por indígenas para as pessoas não indígenas. E isso que tem ali é o que eles usam também, não é só artefato para venda no terreiro do Babamari. Não, é aquilo que eles também usariam no seu dia a dia. Então não é o que foi feito para vender para turista. Não é esse caso. É para compartilhar realmente aquilo que eles têm. Então, quem puder comprar, eu agradeço. Seja um brinco sequer, para que colabore com essas pessoas. Mesmo porque o Pix não é para mim, o Pix é para a própria Neuza que distribui, é isso? Para a Neuza que é o Pix? Ok, então nós temos essa ideia que as pessoas possam adquirir produtos para colaborar com a comunidade indígena que nós apoiamos. Então, nós temos essa obrigação, gente. Quem é do meu terreiro já sabe disso, quem é do meu terreiro que está aqui, quem é de outros terreiros que sempre vem aqui, levem isso para os seus terreiros. Levem isso para a sua prática de terreiro. Cobrem do seu sacerdote, sacerdotisa, esse tipo de comportamento. Quem está assistindo a esse vídeo, cobre isso do seu sacerdote, sacerdotisa, do seu dirigente, da sua dirigente. Isso é o mínimo que temos que fazer. É o mínimo. É o mínimo. Para realmente falar que eu tenho preto velho e tenho caboclo. Se eu não tenho preto velho, não tenho caboclo, ok. Mas se eu tenho preto velho e tenho caboclo, preto velho é preto. E caboclo é indígena. Ou mistura de caboclo. Mas no Brasil, o caboclo ficou sendo, né, tanto indígena quanto o mestiço indígena, com preto ou com branco. O caboclo virou algo muito maior do que a palavra caboclo, que era só o mestiço, antes. Hoje não é mais isso. E aí virou o caboclo de pena, o caboclo de couro, tudo isso. Então é importante que eu tenha essa noção, para que eu não cometa erros tão feios, como, por exemplo, e eu sou crítico ao extremo isso, gente, de levar pessoas iniciadas no candomblé na igreja, para receber a bênção final na igreja, para saudar Pai Oxalá na igreja. E deitar-se na frente do altar da igreja como último ato da iniciação da pessoa para o orixá. Quem está assistindo o vídeo pode simplesmente criticar à vontade. Então, gente, como que eu sou capaz de levar uma pessoa que foi iniciada no candomblé para pedir a bênção na igreja, para assistir missa como uma última parte do meu ritual de iniciação? Em que mundo nós vivemos? Eu vejo senhoras pretas, antigas de candomblé, justificando isso. Ah, porque os mais velhos faziam, se faziam é porque está certo. Eu vou repetir algo. Por que eles faziam isso? Era uma outra história completamente diversa da de hoje. E também é importante que vocês saibam, quando chega no Brasil o escravizado africano, ele é proibido de falar a sua língua e proibido de praticar a sua prática religiosa. As duas coisas para ele são proibidas. Ele não pode falar a sua língua original e não pode ter uma religião que não seja a igreja católica. Quem que ensina aos escravos novos as práticas da igreja católica que tem que saber? Os pretos velhos. Por isso o preto velho na Umbanda é tão católico, porque é esse preto que vivia na senzala, que sabia, vivia na casa grande, não na senzala, que ficou velho. Porque qual que era a idade máxima que um preto escravo que trabalhava na lida da roça chegava? Não passava dos 30 anos. Ele morria de exaustão. Quem morria mais velho, chegava a ser velho, era da casa grande, que era subserviente ao patrão. Era a ama de leite, era o governante da casa, e que também era católico, e ele que ensinava
aos pretos novos os rudimentos da religião católica. Por isso a imagem na Umbanda do preto velho ser católico. De segurar o rosário, sinal da cruz, daquele comportamento tradicional que você enxerga em vários terreiros desse preto velho católico, muito católico. Mas vejam, como era proibido aos pretos reunirem-se para a sua prática religiosa, eles são muito espertos. Vamos criar irmandades religiosas católicas com santos pretos. São Elesbão, São Benedito e outros santos católicos são os patronos de diversas ordens religiosas criadas no Brasil, em especial pelos povos bantu. Depois chegam os Yorubás e entram nessas irmandades católicas. E esses Yorubás, por exemplo, 30% deles são muçulmanos. Mas espera aí, como é que um muçulmano vai ser da irmandade católica? Porque era o espaço que eles tinham para congraçar um com o outro, para conhecer, para casar, para interagir, enfim, para ter uma relação social com outros escravizados. Então, era só uma fachada, no princípio era uma fachada, depois não. Depois a própria devoção àquilo. Porque você começa a fazer, começa a praticar e começa a achar que aquilo é normal também. Porque é devocional, você acha bacana aquilo, continua repetindo isso. Então, isso aconteceu no passado. O macumbeiro estudou, sabe que isso aconteceu. É assim hoje? Não. É necessário que eu participe de uma irmandade católica para que eu possa, nesse grupo, exercer a minha fé? Não. Mas se você vai em várias igrejas em Salvador que vão ter essa prática misturada, como se isso fosse um passado que nós devemos sempre lembrar como algo tradicional. Mas, enfim, não cabe mais a nós esse tipo de coisa. Inclusive os altares cheios de santos católicos. Quando um terreiro que você olha tem lá um Jesus sorridente de braços abertos para você. Ok. É o correto? Gente, eu não acho que é correto, mas cada um sabe daquilo que faz na sua vida. Mas quando você faz isso, você fala, mais uma vez eu estou colocando toda a minha prática como algo subserviente ao cristianismo, ao catolicismo, à ideia branca, à ideia do colonizador, à ideia eurocêntrica e assim por diante. E quando eu falo da ideia branca, não é atingindo as pessoas brancas que estão aqui, não é isso. É aquilo que a branquitude representa, que é a negação da questão preta e indígena, colocando sempre como os principais atores da sociedade, no geral, pessoas brancas, colocando as pessoas pretas e indígenas como algo sem importância, ou até transformando pessoas pretas em brancas, como o nosso escritor Machado de Assis, homem preto que virou branco. E aí só nos últimos anos resgataram a imagem dele de homem preto, porque até então, vai aos livros de história, a imagem do Machado de Assis é branco. Ou então o Jesus clarinho. Pô, ele é palestino, gente. Ah, mas ele é judeu? Não. Palestina existia. Ele nasceu na... Judeu que nasce na Palestina é o quê? O judeu que nasce na Polônia é o quê? O judeu que nasce no Brasil é o quê? Judeu é um grupo étnico. Então, se onde ele nasceu, ele é daquele país. Então, Jesus era judeu, nasceu no primeiro dia, nasceu. Ok. Mas, na Palestina. Então, como é que ele era? Um pouquinho mais escuro do que eu. Cabelo encaracolado. Olho preto. Não, mas ele é loiro de olho azul. Porque é a imagem do europeu, do civilizador,
da pessoa perfeita. Ah, porque... E aí você vai encontrar na própria raiz da Umbanda essa ideia de que eu tenho que virar tudo branco, porque o branco é o símbolo civilizatório. O preto e o indígena é o símbolo do atraso. Vai pegar as ideias racistas do espiritismo e a ideia racista da teosofia. A Umbanda vai se aproveitar desses dois segmentos e vai perpetuar a ideia racista cada vez mais. Porque o final da evolução humana é tornar-se totalmente branca. É quando ela vai ser realmente evoluída até o fim, todo mundo branco. Isso está escrito na teosofia e no espiritismo, que invade a Umbanda, e a Umbanda vai repetindo isso também como uma verdade absoluta. Então é necessário que nós saibamos disso. Perguntas, questões, observações, lá o Albano, lá no fundo, lá, o Albano está só dizendo aquilo que eu escrevo no meu livro. Então está lá o livro para vender, custa R$20 para ajudar o terreiro, ou você vai na Amazon, paga R$ 8,90 e o frete grátis. Porque eu vendi esse livro por R$1.000 para a editora Scala, por isso que é tão baratinho, eu não ganho nada nesse livro. Então tem livro para comprar, para vender, que na primeira parte do livro eu falo sobre religião, que é um conceito ocidental, e explico as 4 vertentes que dão origem à palavra religião. E aquela que nós mais usamos é o religare. Quando eu falo religare, eu falo do quê? Foi Balbano falou muito bem, que eu preciso religar o homem a Deus. Mas religar por quê? Houve o desligamento de Deus. Que Deus é esse que me desligou dele? Se Deus é amor, como a igreja se chama lá. Que Deus é esse que fala, rapa fora daqui que você não é digno de mim? Que Deus é esse? É o Deus africano? Mas é o Deus que as pessoas da religião acham que deve ser. Que expulsou o Adão e Eva do paraíso quando comeram do fruto proibido. Então, se você não estuda, você vai repetir besteira, vai repetir bobeira e vai ficar à mercê dessas pessoas, que vão te convencer do contrário, de besteiras que eles vão comentando cada vez mais. Então é necessário que eu compreenda tudo isso. Então, religare não serve, porque na ideia africana eu nunca me desliguei de Deus. Por quê? Porque Deus é Deus. Como é que ele ia falar, você está fora de mim? Você não é mais digno de mim, da minha presença? Rapa fora daqui e coloca um anjo na frente do paraíso com a sua espada segurando e fala, aqui ninguém mais entra. Que Deus ruinzinho esse, né? Então, gente, menos, né? Se você não entende, você vai repetindo várias coisas que são parte de uma fé. Quem crê nisso tem a fé nisso. Ok. Aqui, essa fé não faz parte da nossa vida. A não ser individualmente, não coletivamente. Pois não, Artúlio? O Artúlio fala, para que a pessoa saiba, sobre a visibilidade que as pessoas que falam justamente o que eu estou condenando têm por aí. Então você vai encontrar inteligência artificial que utiliza ferramentas para isso, para divulgar, e é verdade, você vai encontrar 1 milhão de tiktokers que produzem um material de baixíssima valor histórico, espiritual, mas com uma capacidade de encanto aos olhos gigantesca. Então, o Exu, todo Exu é sarado, é bonitão, tem uma cartola maravilhosa, uma capa espetacular, e é tudo bem feito, a produção gigantesca. A Iemanjá sempre é uma gostosona, a Oxum também é. Tudo é produzido para isso. E aí eu que falo que a Iemanjá é uma velha, muito velha, eu estou errado na história. E não tenho essa capacidade de penetração nas pessoas porque eu sou o chato da história, que vai falar o que ninguém quer ouvir. Que eu vou ser mimizento,
vou falar de racismo, vou falar de falta de estudo, vou falar de papagaio de pirata. Eu sou o chato da história, mas eu só repito o que eu sofri, porque eu por muito tempo fui também assim. Eu era contrário, quando eu era só um bandista, eu detestava o candomblé. Falava mal do candomblé, era aquele bandista imbecil. Candomblé é só besteira, para ganhar dinheiro dos outros. Tudo que me inventavam de porcaria eu repetia. Aí eu me entrei no candomblé, comecei a ver que tudo que eu aprendi na Umbanda do candomblé era mentira. Mas aí no candomblé e na Umbanda, eu meti o pau no Ifá. Um bando de salafário, um bando de sem vergonha, só quer saber de ganhar dinheiro dos outros, um bando de africano safado, olha. Aí tem Ifá. Para salvar minha filha. Bravo, imagina, ter que entrar nesse negócio. E comecei a entender. E aí comecei a mudar muita coisa na minha vida. Mas isso foi graças a um evento que eu fui em 2005 para discutir religiões na sociedade brasileira. Quem promoveu foi o Dr. Edio Silva Júnior, que na época secretário de Justiça do Estado de São Paulo. Promoveu esse encontro para discutir a violência contra religiões não cristãs. Foi aí que comecei a despertar para isso. Quando eu vi, até então, em 2005, para mim, racismo não existia. Para mim, era aquele militar bastante condicionado nesse sentido. Racismo para quê? Isso aí é só mais uma coisa dos comunistas, do cara da esquerda. Imagina, isso não existe. Todo mundo tem chances iguais. Olha meu pai, uma empresa cortava cana, hoje ele é capitão da PM, advogado, se esforçou para chegar lá. Mas eu esqueci por que meu pai virou PM. Ele cortava cana, sim. Aí teve uma briga no canavial. Aí um cortador de cana esfaqueou o outro cortador de cana. Veio a PM, a Força Pública na época, e prendeu os dois, e meu pai foi testemunha. E meu pai serviu o Exército Brasileiro lá em Cuiabá. Aí ele falou assim, rapaz, você se expressa bem. Por que você é assim? Ó, eu servi o Exército. Fiquei 1 ano e meio lá em Cuiabá, tal, tem uns rudimentos da língua portuguesa. Sabe ler e escrever? Sei. Sabe assinar seu nome? Sei. Assina aqui. Assinou a sua adesão à PM. Porque nessa época pegava a Força Pública a laço. Os que chama, esse foi pego a laço, porque era semi-analfabeto. Mas aí a PM deu para o meu pai muita oportunidade. Ele se formou advogado, chegou a capitão da PM, e eu só vi isso. Homem preto, cortava cana, e com esforço próprio, chegou a capitão da PM. Mas foi uma pura sorte. Quantas pessoas pretas tiveram a mesma sorte que o meu pai teve? Quantas? Foi um acaso. Então eu só vim dar conta disso muito tempo depois. Então eu compreendo quando pessoas ainda não estão nessa nossa mesma vibe, ficam até bicudos com a gente, porque eu também já fui assim. É um processo gigantesco. E acham que eu me curei? Acham que eu me curei? Várias vezes eu me pego sendo racista, sendo homofóbico. Várias vezes eu me dou conta de que eu estou tendo um pensamento racista, um pensamento homofóbico, aporofóbico, que é contra pobre. Porque você é educado nesse sistema. E é difícil você quebrar isso. Por mais que você se esforce, é muito difícil. Então, a minha insistência em bater nessa tecla sempre nas minhas palestras é para isso. Quem sabe eles consigam realmente ter isso na cabeça. Não importa se você é branco ou não. Todo mundo tem que ter uma educação antirracista.
Todo mundo tem que ter. Porque é obrigação do homem branco ser antirracista. É obrigação dele. Da pessoa que não é preta, da pessoa que não é negra, ser antirracista. E em razão disso, não queiram condenar uma pessoa preta que não é antirracista. Como nós temos lá o Holliday, o vereador Holliday, que era uma pessoa bastante difícil, ou aquele atual deputado estadual, esqueci o nome dele, que era do MBL, também uma pessoa escrota ao extremo. Enfim, também não cobrem isso de uma pessoa preta, porque ele também é vítima desse racismo, dessa construção histórica. Então tem gente que é preta, que meu pai, por exemplo, para ele não existe racismo. Meu pai é preto, ele acha que é mimimi. Meu pai é homem preto, de direita, bolsonarista. Aí fala para mim assim, Marinho, me chama de Marinho. Marinho, você não tem medo daquilo que você fala, Marinho? Mas medo do quê, pai? Não, essas coisas de comunista que você fala. E assim, então, nós temos que ter uma educação antirracista, uma educação de orientação às pessoas, orientação histórica, uma orientação filosófica, sociológica. Eu não falo de macumba com vocês aqui, eu falo de história, eu falo de vida, eu falo de comportamento, porque é isso que nós temos que mudar. Macumba, você vai apanhando no dia a dia do terreiro, você vai vivenciando aquilo. Você tem que estudar pra caramba, é história. Mais uma pergunta? Está perguntando se a caracterização da incorporação e de como chega a entidade, ela tem a ver com o que o terreiro proporciona às pessoas, né? O que o terreiro instrui as pessoas sobre aquilo, ou se é aquilo que o médium que incorpora aquilo já acredita nisso, que já viu na internet, ou já viu em outro terreiro e também acaba reproduzindo isso. Tudo isso. Tudo isso. Isso é nosso. Então você vai... e há terreiros, por exemplo, que obrigam as pessoas a terem o mesmo comportamento. Então o caboclo tem que chegar, bater no peito, fazer o sinal da flecha. Se não for assim, não é um caboclo. Então tem que doutrinar o caboclo. O Exu não pode fazer isso, aquilo outro. Então é o que chama de doutrinar a divindade, a entidade na Umbanda. Tem até aquela ideia, né, do Exu pagão, o Exu... Qual que é as divisões, gente? É o Exu pagão, aí depois o próximo é o Exu batizado, e o próximo o Exu coroado. Ó. Aí depois que o Exu coroado, ele vira rei, né? Olha. Aí ele evolui para caboclo. Gente! Outro dia eu recebi um convite, que era a última manifestação do caboclo, porque na próxima ele viria como preto velho. Então era um evento, me chamaram para esse evento, me convidaram, mandaram para mim um convite para que eu participasse do evento da última chegada do caboclo, que viraria preto velho, na evolução dos guias de Umbanda. E aí eu perguntei para quem me mandou o convite, mas então o Exu é antes do caboclo? Sim, o Exu vai virar caboclo. É o sonho do Exu virar caboclo. Então é assim. E vão se repetindo esse tipo de ideia da evolução e tal. É o darwinismo espiritual. O Darwin fala da evolução das espécies, que fala aquela que é mais resistente permanece. Não é que eu vou evoluir, não é isso. Aquele que aguenta mais porrada é que fica, é isso. Para ser bem claro, de Darwin é isso. Aquele que mais aguenta pau, porrada, bica, pontapé, rabo de arraia, dedo nos olhos, cuspida, catarrada, tapa na orelha. Quem mais aguenta isso é o que permanece vivo. Os mais fracos morrem. Então é isso. É a mesma coisa. Então,
vou virar, um dia, quem sabe, vou virar um preto velho. Olha só que evolução da minha vida. Se quem sabe ser um anjo. Eu chego lá, quem sabe? Gente, obrigado.